O texto é 1 Samuel, capítulo 15, do verso 22 ao verso 24, tá? 1 Samuel, capítulo 15, do 22 ao 24. Nós vamos fazer a leitura e vamos comentar. Gabriel Dias, bom dia, Gabriel Dias. Bom dia, Deus abençoe. Que alegria, né? Tê-lo aqui tão cedinho. Irmã Maria Helena, vamos aí. Vamos lá então. 1 Samuel, capítulo 15, do verso 22 ao verso 24. Vamos lá. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Bom, esse primeiro verso aqui, é bom que entendamos o seguinte: nós estamos aqui com Samuel, nesse texto, no reinado de Saul. Saul começou a reinar em 1050 a.C., o começo do reinado dele em Israel, o primeiro rei de Israel. E ele começou aparentemente bem, só que à medida que o tempo foi passando, Saul foi se revelando um rei arrogante, né? Arrogante, teimoso, um rei teimoso, soberbo, né? Invejoso. Então, Saul, com essas características, realmente não tinha como agradar o Senhor, né? É muito difícil alguém que tenha falta de humildade, que seja, no caso, soberbo, né? Arrogante, invejoso. É difícil alguém assim agradar o Senhor. Na verdade, é impossível alguém assim agradar o Senhor, né? Não é difícil, é impossível. Então, Saul, ele se encaixa bem nessa categoria de gente. Ele começa um reinado, como eu disse, aparentemente bem, né? Enfrentando os seus inimigos, tal. E ele começa uma luta pessoal logo depois, ele começa uma luta pessoal contra Davi, né? Uma perseguição terrível. E é isso daí. E ele tem alguém ao lado dele que é alguém extraordinário, como profeta, que é o profeta Samuel. E o profeta Samuel orientava Saul da parte de Deus sempre. E nesse contexto aqui, Deus tinha dado uma orientação a Samuel para passar para Saul, o rei, né? Como que o rei deveria se proceder, porque isso naquele contexto era muito comum. Como que o rei deveria se proceder nas batalhas. E nessa batalha aqui, não em todas as batalhas, mas nessa batalha aqui, de forma muito específica, Deus mandou exterminar tudo mesmo que pertencia ao inimigo, né? Na guerra lá e tal, tudo mesmo, não era para deixar nada, entendeu? Saul não podia e não devia deixar nada. Os amalequitas, no caso, deveriam ser, os inimigos, claro, de Israel, deveriam ser destruídos, exterminados. Essa é a ideia. Totalmente, mas Saul não fez isso. Os animais também, Deus não queria animais para sacrifício e nada dessas coisas, né? Deus não queria isso, Deus não queria nada daquele povo, porque é um povo que
era cruel, idólatra e etc, né? Então, e Deus sabia muito bem o mal que os amalequitas já tinham e iriam fazer, claro, a Israel. Então, Deus queria acabar com essa situação toda e resolver esse problema. E então, era para acabar mesmo, né, com os amalequitas, né, na guerra e tal, que era contexto de guerra, totalmente diferente, né, de outros contextos. Então, era para Saul, o rei, fazer isso. Só que Saul não faz isso. Saul, ele deixa, além de deixar animais, né, trazer animais para o sacrifício ao Senhor, supostamente para sacrifício ao Senhor, bonitos animais gordos, né, além dele trazer esses animais que Deus falou para ele não trazer, e supostamente com a ideia de sacrificar ao Senhor esses animais, ele também traz o rei Agag, né? Olha bem, ele faz exatamente aquilo que Deus mandou ele não fazer. Então, o que parece aqui, bem claro aqui, é que Saul, pelo que ele mesmo diz, atendendo à pressão do povo, ele traz esses animais, né? E o rei Agag ali, ele, por alguma razão, possivelmente política ou qualquer outro interesse humano, não de Deus, ele preserva o rei amalequita, né? Que era, claro, inimigo de Israel. Então, isso daí revela uma desobediência. E quando Samuel, o profeta, vai falar com ele, entendeu? Ele dá aquelas desculpas, ele coloca a culpa no povo, né? Engraçado, as pessoas que são assim, quando pressionadas, quando chamadas a atenção, geralmente eles querem colocar a culpa em alguém. E Saul colocou a culpa no povo, né? Não, o povo aí ficou me pressionando, e por isso eu fiz isso e tal. A questão não era essa. A questão é que Deus tinha usado o profeta dele, Samuel, para falar com Saul, e simplesmente Saul deveria obedecer a palavra de Deus e não a palavra dos homens, né? Eu não posso, como pastor, ou qualquer pessoa como servo de Deus, por causa da pressão em torno de si, ceder aos caprichos de uma multidão, né, ou de uma maioria, né, ainda que isso desagrade a Deus. Claro que não, eu vou procurar, se assim o Senhor permitir pela graça dele, fazer a vontade dele, e não a vontade do povo, né? Se a vontade do povo não é a vontade de Deus, eu não posso pregar o que o povo quer que eu pregue, eu não posso praticar o que o povo quer que eu pratique, ou falar o que o povo quer que eu fale. Eu tenho que falar aquilo que eu entendo ser de Deus, né? E é isso daí. Mas Saul, naquele contexto, ele não entendeu isso, ele não viveu isso, ele desobedeceu mesmo, ele foi um teimoso mesmo, um arrogante mesmo, a ponto de ter um atrito muito sério com um dos homens mais respeitados de toda a história bíblica, de todo o mundo judaico, né? Que é o profeta Samuel, né? Então, e aí o texto diz, né? Porém Samuel disse, porque como no caso Saul alega que os animais foram preservados, e os melhores animais para o sacrifício, né, ao Senhor, né, o que Deus mandou, ele não queria isso, né, não queria animais daquele povo, né, dos amalequitas. Então Saul argumenta isso com Samuel, né, dizendo, está aqui, como se Deus precisasse disso para atender, ou Deus estivesse trocando ou barganhando a bênção dele por causa de alguns animais que seriam sacrificados, né? Quando isso contraria a vontade dele, né? No caso de Deus. Então é claro que não. Então aí Samuel aqui, depois que Saul argumenta isso, argumenta que por causa do povo tinha feito
aquilo e tinham separado os animais para sacrificar ao Senhor, animais que Deus proibiu, animais que Deus não queria que trouxesse, né? Aí Samuel diz para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra, né? Ou seja, tem o Senhor prazer em holocausto e a sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? O que Deus quer? Nossos rituais, nossas cerimônias, né? Apenas isso? Aquela liturgia vazia, sem sinceridade, sem verdade, carregada de mentira, de hipocrisia. Parece que Saul está achando que Deus, né, precisa disso, ou não rejeitaria um sacrifício que não era agradável a ele. Então não adianta eu me apresentar diante dele aparentemente, diante de Deus, aparentemente cheio de aparentemente, entre aspas, um bom culto, com toda a retórica, com todos os cânticos, se o meu coração não é sincero, não é verdadeiro, é soberbo, é arrogante. Entendeu? É isso aí, não adianta. Por mais bonito que pareça o hino, por mais bonita que pareça a pregação, né? O sermão, isso não vai jamais comprar, não vai jamais convencer a Deus, se eu não tiver um coração sincero, um coração humilde, um coração quebrantado. Tá? Aqui que está a questão. Aí ele continua dizendo: eis que o obedecer, né, é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, né, melhor do que gordura de carneiros, do que os sacrifícios apresentados. Né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se eu não obedeço a Deus, não adianta eu querer fazer campanha, eu querer, sei lá, fazer qualquer coisa, prestar um culto, né? Cantar belos hinos, recitar belos textos bíblicos, não vai adiantar nada, nada. Porque o mais importante é a minha sinceridade diante do Senhor. O mais importante é a minha vida de adorador de Deus, do Senhor. Isso é o mais importante. Não é a liturgia em si. Né? Claro que não. E é isso que Deus está dizendo, que Samuel está dizendo aqui para Saul. Você acha que a liturgia, o ritual, o sacrifício de animais agrada mais a Deus do que obedecê-lo? Está pensando que Deus é o quê? Né? Então é isso que ele está dizendo. E o verso 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha bem, a rebelião, ou seja, a rebelião, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Olha a gravidade de se rebelar-se contra Deus. A gravidade de se rebelar-se conscientemente contra Deus. Porque Saul tinha se rebelado contra Deus. Né? Rebelado contra ele conscientemente. Ele ouvira perfeitamente as orientações do profeta Samuel. E ele vai lá e faz exatamente o contrário e supostamente querendo argumentar, culpando o povo e ainda dizer que Deus aceitaria, né, escolher os melhores animais para que fizesse sacrifício a Deus, sendo que ele desobedecera o Senhor, sendo que ele se portara com soberba, rebelou-se contra o Senhor. Então Deus iria agradar? Não.
Não tem como, é mesmo eu, comparando aos nossos dias, não adianta eu ir ao templo com uma Bíblia. Ela pode ser uma Bíblia grande, né, com letras grandes. Eu posso ter lido ela todinha, de capa a capa, várias vezes, de nada adiantará. Se não há sinceridade, se não há humildade em meu coração. Então, de nada adiantaria. O que formalmente fazemos, ou adiantará o que formalmente fazemos. Os rituais. Adianta quando eu entro na presença de Deus com sinceridade. Adianta quando eu me apresento diante de Deus em verdade. Né? Isso sim adianta. Um coração quebrantado, isso sim adianta. Deus se aproxima dessas pessoas, mas do soberbo Deus se afasta. Então, é isso aqui, então isso ensina, então, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Obstinação é a teimosia. Saul era teimoso. Para quem chegou depois, nós estamos aqui em 1 Samuel, capítulo 15, estamos aqui no verso 23. Tá? Obstinação, teimosia. Saul era teimoso. Então, a teimosia é comparada ao pecado da idolatria. Tem gente que fica criticando o outro porque o outro é idólatra. Às vezes ele é mais idólatra do que o outro. Porque ele é obstinado, ele é teimoso, desobediente, soberbo, arrogante. Muitas vezes arrogante com os pais. Acaba de responder os pais e vai para o altar, muitas vezes, cantar ao Senhor. Entende? Não dá. Não é assim que funciona no reino de Deus. Até porque nós lidamos com Deus que sabe tudo. Eu estou aqui agora diante dele, falando aos irmãos aí, né? Eu estou diante dele, ele conhece todo o meu coração, conhece todo o meu proceder. Então lidar com Deus é diferente do que lidar com os deuses, né? Lidar com as estátuas é diferente, porque você lida com um Deus vivo, né? Um Deus vivo que te contempla plenamente dentro do seu coração. Então é uma coisa muito séria. Não é culto ao Senhor, não é simplesmente uma liturgia bonita aparentemente, com as suas formalidades, com o seu sermão, é muito mais do que isso. Culto ao Senhor é uma entrega total, é um estilo de vida do adorador, né? Bom, é como a idolatria, então a teimosia. E diz aqui mais, culto a ídolos do lar, que eram os tefarins, ídolos, né, do lar. Tefarins eram aqueles ídolos pequenos, né, geralmente pequenos ou até maiores também, né, aquelas imagens de ídolos, né, de deuses pequenos, e às vezes, dependendo, podia ser um porte maior, os tefarins, ídolos chamados do lar ou domésticos, né? Sempre tinha nas casas das pessoas. Então, essa obstinação exatamente é comparada à idolatria, né? Genericamente falando, esses tefarins aqui do hebraico, que são esses ídolos, né? Do lar, esses deuses que existiam nos lares, nas casas, tal, naquele contexto lá. Nós estamos falando aqui de 1050 a.C., no contexto de Saul, né? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Pronto, acabou. Saul rejeitou a palavra de Deus, Deus também o rejeitou para ser rei. É impossível que alguém queira exercer alguma coisa, ter um sucesso verdadeiro na vida cristã no reino de Deus, se ele desobedece a Deus, se ele se rebela contra Deus. Tem como? Então é simples, né? Visto que rejeitaste
a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Acabou o reinado de Saul. E mais, a questão não é só o reinado de Saul. O que está em jogo aqui é a dinastia do reinado de Saul, que também acaba. Saul, todo mundo sabe que era da tribo de Benjamim, e ali acabou o reinado na tribo de Benjamim. Vai passar para outro, quem? Davi virá. Aí sim, a tribo de Davi, a tribo de Judá, claro, né? E aí Davi, da família de Davi, segue-se a dinastia davídica até o Messias, como diz a Bíblia. Então, Saul saiu. Acabou com o reinado dele, mas não só o reinado deles, mas da família dele, da dinastia, da família dele, como reis de Israel. É isso daí. Então disse Saul a Samuel, verso 24, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo. Olha o argumento dele: porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Eu dei ouvido. Então ele está dizendo: eu pequei. Aí está achando que Saul aqui se arrependeu? Não, Saul não se arrependeu. Era tudo uma farsa. Saul continuou do mesmo jeito. Tanto é que o comportamento dele mostra posteriormente que Saul continua do mesmo jeito. Tá? É por isso que o tema do devocional que nós vamos ler agora é pequeno, né? Um texto que a gente terminar é exatamente baseado nisso. A obediência ao Senhor precede o verdadeiro sucesso. Se não obedecer a Deus, meu amado, não adianta. Não adianta fazer campanha, não adianta toda a retórica, não adianta toda a oratória, não adianta. É preciso obedecer ao Senhor. Ter um encontro pessoal com Ele e obedecê-lo verdadeiramente. Senão não adianta. Isso nem sempre tem a ver com ter dinheiro, fama e poder, mas sim com a vida na presença de Deus. O verdadeiro sucesso, né? Entende-se que uma pessoa, de fato, na presença de Deus, tem tudo o que é necessário para viver feliz, pouco ou muito. Então eu posso ser pobre e ter o verdadeiro sucesso. É verdade, alguém pode ser pobre e ter o verdadeiro sucesso, porque sucesso, no sentido amplo da palavra, no conceito bíblico da palavra, não está associado a ser rico ou não, né? No conceito bíblico da palavra, porque o importante é você estar no centro da vontade de Deus. Sim, desde que você esteja no centro da vontade de Deus, na presença dEle. E se eu for rico? Pode surgir essa pergunta. A lógica é a mesma. Você pode ser rico, ser um abençoado, porque está no centro da vontade de Deus. E você, como um rico abençoado, você vai abençoar pessoas. Tá? Isso é um verdadeiro sucesso. Então você pode ser pobre e ter sucesso. Claro que sim. Ou pode ser rico e também ter sucesso. Ou pode ser pobre e não ter sucesso, porque um pobre é arrogante, metido, teimoso, né? Ou pode ser rico, arrogante, soberbo, Não é isso. O que altera aí? Nada, né? O que é importante é o quê? É que eu viva no centro da vontade de Deus. Quer eu seja pobre, quer eu seja rico. Né? O sucesso é estar no centro da vontade de Deus. É isso daí que é o sucesso. Certamente que a obediência ao Senhor é um princípio bíblico intocável, irremovível, insubstituível. Saul foi o primeiro rei de Israel, isto é, tinha riqueza, poder e fama. No entanto, a sua desobediência a Deus fez dele um homem infeliz, um rei fracassado. Não esqueça, a obediência ao Senhor precede o verdadeiro sucesso. É isso daí. Saul tinha o quê? Saul tinha fama, tinha poder, tinha dinheiro e foi um rei infeliz que viveu grande parte do seu reinado com inveja, perseguindo Davi. Grande parte do seu reinado foi assim, né? Infelizmente, um rei fracassado. Salvo uma ou outra situação de vitória lá específica de uma batalha, no geral ele foi um rei fracassado.
Tinha dinheiro, tinha fama e não tinha o que? O verdadeiro sucesso, porque o verdadeiro sucesso é estar na vontade de Deus, é agradar o Senhor. E Ele te colocar onde Ele quiser te colocar, aonde for a vontade dEle. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Verdadeiro sucesso é estar na vontade de Deus, é estar fazendo a vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sucesso, tá? Certo? Quer cultuar a Deus, ser um adorador de Deus, seja sincero, seja humilde, tá? Obedeça ao Senhor, a obediência ao Senhor precede o verdadeiro sucesso, e o verdadeiro sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Deus os abençoe, Deus os abençoe. Vamos orar ao Senhor neste momento. Estou vendo aí vários irmãos, Deus abençoe a todos os irmãos, irmã Sônia, Deus abençoe, todos os irmãos aí que estão, alguns eu vejo, outros não vejo, Nilza, Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento, tá? Pedir pela nossa nação, em nome de Jesus, pedir pelas nossas vidas, a Igreja de Cristo, em nome de Cristo. Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Nesse 1º de maio, dia do trabalhador. Deus, que cada trabalhador desta nação seja abençoado, abençoado. Num momento tão difícil, numa crise pela qual passamos, abençoe os trabalhadores deste país. Em nome de Jesus, abençoe os trabalhadores deste país grandemente. Em nome do Senhor Jesus, abençoe esta nossa nação, Senhor. Tome a nossa nação em tuas mãos, tome os governantes em tuas mãos. Eu não estou aqui para falar mal deles, Senhor. Eu estou aqui para orar por eles e rogar que tu os abençoes, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe as nossas autoridades constituídas, presidente, sua equipe, ó Deus, os deputados, senadores, o poder judiciário, todas as autoridades constituídas desta nação, governadores, prefeitos, vereadores, tome todos em tuas mãos, Senhor. Tenha piedade desta nação, tenha misericórdia desta nação, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, os profissionais na área de saúde, aqueles que estão trabalhando, são trabalhadores, que eles comemorem hoje, Senhor. E muitos vão comemorar trabalhando, lutando pelo bem na vida alheia. Tome em tuas mãos estas vidas, esses profissionais na área de saúde, Senhor. Tome todos em tuas mãos, louvamos o teu nome, te engrandecemos, te adoramos, Senhor. Tu és digno de toda honra e de toda glória, que obedeçamos a Tua palavra, que vivamos de acordo com a Tua palavra. Abençoe cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa live, que está participando, que está orando comigo nesta manhã, lendo a Tua palavra, meditando. Tome em Tuas mãos cada irmão, cada irmã. Em nome de Cristo, obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe, minha amada. Ó, hoje é o dia do trabalhador, né? 1º de maio. Então, Deus abençoe todos os trabalhadores, tá? Todos os trabalhadores desse país, em nome de Jesus. Grande abraço, em nome de Cristo. Deus abençoe. Alexandre Rangel, Deus abençoe. Aí, mais uma vez, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Grande abraço.